Olá a todos, tudo bem com vocês? Hoje vamos estudar sobre o gafanhoto devorador. E esse gafanhoto? Ele seria mesmo um demônio? Sabemos também que muitos pastores ainda ensinam que o devorador não é um demônio que manifesta dentro da igreja e que ele só sai da vida da pessoa se essa pessoa der 10% de todo o seu ganho. Então eu te peço que fique até o final do vídeo para entender de fato sobre esse assunto. Vamos lá? Vamos começar então por Êxodo 10. A praga dos gafanhotos. No versículo 14: E vieram os gafanhotos sobre toda a terra do Egito, e assentaram-se sobre todos os ermos do Egito. Muito gravosos foram. Antes destes nunca houve tais gafanhotos, nem depois deles virão outros tais. No versículo 15: Porque cobriram a face de toda a terra, de modo que a terra se escureceu, e comeram toda a erva da terra e todo o fruto das árvores, que deixara a saraiva. E não ficou verdura alguma nas árvores, nem erva do campo em toda a região do Egito. No versículo 19: Então o Senhor trouxe um vento ocidental fortíssimo, o qual levantou os gafanhotos e os lançou no Mar Vermelho. Nem ainda um gafanhoto ficou em todos os termos do Egito. Então essa é a primeira vez que se fala em gafanhotos na Bíblia, e veio em forma de juízo para um povo que escravizava o povo hebreu. Então o povo do Egito, o rei do Egito, o governador do Egito, ele escravizava o povo hebreu. Então o Criador veio como forma de juízo com os gafanhotos. Essa foi uma das pragas, Teve muito mais. Agora, Levítico 11. Os animais que se devem comer e os animais que não se devem comer. Como o próprio título já diz, animais que o povo de Israel podia ou não comer. Lembre-se que Levítico é o livro dos deveres e direitos dos levitas. Também é o livro das leis de Moisés. Se você acompanhou a série sobre o dízimo, você sabe do que eu estou falando. No versículo 21, Mas isto comereis, de todo réptil que voa, que anda sobre 4 pés, o que tiver pernas sobre os seus pés, para saltar com elas sobre a terra. Versículo 22, Deles comereis estes, : A locusta é um tipo de gafanhoto, segundo a sua espécie, e o gafanhoto devorador, segundo a sua espécie, o outro tipo de gafanhoto, o gafanhoto devorador, e o grilo, segundo a sua espécie, e o gafanhoto, segundo a sua espécie. 3 tipos de gafanhotos aqui, tá? Está escrito gafanhoto devorador aí na sua Bíblia também? Se devorador é demônio, então é permitido comer demônio? Obviamente que não é possível. Só é possível porque devorador é gafanhoto mesmo. Agora, Deuteronômio 28. Castigos por desobediência. 38, versículo 38. Lançarás muita semente ao campo, porém colherás pouco, porque o gafanhoto a consumirá. Só lembrando, esse aqui é um castigo caso eles desobedecessem a lei de Moisés e a lei do Criador. Tá certo? Versículo 39. Plantarás vinhas e cultivarás, porém não beberás vinho, nem colherás as uvas, porque o bicho as colherá. Então, se eles não obedecessem, tudo isso aqui iria acontecer. No versículo 42,
enxames de gafanhotos se apoderarão de todas as árvores e plantações da tua terra. Observe que esse castigo vai se cumprir mais à frente, pois, como você já leu no estudo do Antigo Testamento, eles não obedeciam à lei de Moisés e, por consequência, a chuva não caía e os gafanhotos devoravam tudo. Agora, Joel, capítulo 1, versículo 4. A carestia causada pelo gafanhoto e pela seca. O que deixou o gafanhoto cortador, comeu o gafanhoto migrador. O que deixou o migrador, comeu o gafanhoto devorador. O que deixou o devorador, comeu o gafanhoto destruidor. Aqui eu gostaria de fazer uma observação. Muitos pastores usam esse versículo isolado e ensinam às pessoas que o mesmo acontece na sua vida. O mesmo que está acontecendo aqui nessa palavra é o que está acontecendo na vida da pessoa. Aí eles vêm com aquele papo que eles sabem muito bem fazer, de que o que deixou o cortador comeu o migrador, e o que o migrador deixou comeu o devorador, e por aí vai. E é por isso que tudo dá errado na sua vida, isso é o que eles falam. Quando não é o carro que quebra, é o cano da casa que estoura. No outro mês alguém fica doente, ou então, sem esperar, tem um prejuízo que não podia ter, e toda hora é um problema. Aí eles pegam essa palavra e, além dos 10%, fazem um voto para que todos os gafanhotos sejam, entre aspas, amarrados. Eu sinto muito te falar, mas isso é uma grande mentira. E não tem base bíblica para isso. Esse texto eles usam fora de um contexto. Na verdade, os devoradores são eles mesmos. E eu aconselho a ler todo o livro de Joel. Mas, em resumo, essas pragas de gafanhotos, uma de cada espécie, foi lançada sobre o povo de Israel e devorou tudo o que eles tinham como provisão anual. Deus os chamou para um arrependimento, porque, como a gente já sabe, eles não viviam corretamente conforme a palavra, né, a lei de Moisés e a lei do Criador. Pessoal, um recadinho bem rápido aqui antes da gente continuar. Caso você queira acompanhar a série sobre o dízimo, peço que te inscreva no canal e ative as notificações. Peço também que ao final do vídeo deixe o seu gostei ou não gostei. E caso você seja novo por aqui, tem uma playlist no canal só sobre o dízimo, caso você queira aprender um pouco mais. Agora, Amós capítulo 4, no versículo 9. Feri-vos com queimadura e com ferrugem. A multidão das vossas hortas e das vossas vinhas e das vossas figueiras e das vossas oliveiras foi comida pela locusta, gafanhoto migrador, ou um gafanhoto. Contudo, não vos convertestes a mim, disse o Senhor. Mais uma vez aqui, o povo estava longe de Deus, e por isso, Deus, através do profeta Amós, alertou sobre o juízo que viria. Agora, Naum, capítulo 3. Os delitos de Nínive e a sua ruína inevitável. Versículo 15. O fogo ali te consumirá. A espada te exterminará. Consumir-te-á como a locusta. Multiplica-te como a locusta. Multiplica-te como os gafanhotos. Locusta e gafanhoto é a mesma coisa, apenas são tipos diferentes. No versículo 16, multiplicastes os teus negociantes mais do que as estrelas do céu. A locusta, gafanhoto, se espalhará e voará. No versículo 17, os teus coroados são como os gafanhotos, e os teus chefes como os gafanhotos grandes, que se acampam nas sebes
nos dias de frio. Em subindo o sol, voam, e não se conhece o lugar onde estão. Aqui está falando sobre a destruição de Nínive. Claro que você deve ler todo o capítulo para entender o contexto, pois mesmo depois de Jonas ter pregado para esse povo, eles voltaram a praticar o que era errado perante Deus. E por fim, Malaquias 3:11. E por causa de vós, repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra, e a vide no campo não vos será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. Aqui fica claro que Deus não está falando de espírito, ou seja, demônio. Está falando de gafanhoto mesmo, que teve início lá no Êxodo e se tornou maldição para o povo de Israel, caso eles não cumprissem a lei de Moisés dos dízimos e das ofertas. Importante entender que devorador é gafanhoto, pois, como vimos, pode servir até mesmo de alimento. Terminamos então aqui o estudo do Antigo Testamento. Acredito que ficou bem detalhado e entendível. Daqui para frente, vamos entrar no Novo Testamento. E apenas lembrando que não estou aqui para dizer o que você deve ou não fazer. Estou apenas te ensinando o caminho e te mostrando que, se você for humilde e aprender a confiar mais no Criador e na sua palavra, ou seja, na Bíblia, você não será mais enganado pelos falsos profetas. Busque no Criador a verdade e aprenda dele. Que o Criador vos abençoe e fiquem na paz. Se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos e conhecereis a verdade. E a verdade vos libertará. Somos descendência de Abraão e nunca servimos a ninguém. Como dizes tu, sereis livres? Bem sei que sois descendência de Abraão, contudo procurais matar-me, porque minha palavra não entra em vós. Eu falo do que vi junto de meu pai, e vós fazeis o que também vistes junto de vosso pai. Se fosseis filhos de Abraão, faríeis as obras de Abraão. Mas agora procurais matar-me. A mim, homem que vos tem dito a verdade, que de Deus tenho ouvido. Por que não entendeis a minha linguagem? Por não poderdes ouvir a minha palavra. Vós tendes por pai ao diabo. Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Mas porque vos digo a verdade, não me credes. Em verdade vos digo que se alguém guardar a minha palavra, nunca verá a morte. És tu maior do que o nosso pai Abraão, que morreu? Abraão, vosso pai, exultou por ver o meu dia, e viu e alegrou-se. Ah, e viste Abraão? Em verdade vos digo, que antes que Abraão existisse, eu sou.